Gente, muito boa noite. Queridos, a igreja não é esse templo de concreto e bancos. A igreja é você, sou eu, somos juntos em Cristo. Amém? Nós estamos, desde este mês de julho, abordando o tema relacionado com a vitória sobre os nossos problemas pessoais. E na quarta-feira que passou, nós tivemos aqui abordando o tema, vocês estão lembrados? Vencendo os problemas da vida. E vocês se lembram dos 5 S's? Baseados no exemplo de Cristo. Como Jesus encarava os problemas e resolvia os problemas. Primeiro com serenidade. Também com o que mais? Com sorriso. Com a submissão, com silêncio, com a submissão à vontade de Deus, ainda que ele não a compreendesse. E um exemplo clássico é exatamente o Getsemane, não é verdade? Pai, afasta de mim este cálice. Fé no poder de Deus. Agora aqui vem a maior expressão de fé. Todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Então, fé mais do que crer que Deus pode, é aceitar a sua vontade ainda que você não a compreenda. Isso é fantástico. Total dependência de Deus. Outro S é o silêncio. Quantos problemas nós evitaríamos na vida se nós ficássemos um pouquinho mais calados, principalmente diante de algumas situações tensas. E o quinto e último S é o que, queridos? Sabedoria. Poderíamos acrescentar mais 2 S's, mas já basta de tanto S, né? Poderíamos acrescentar o S da simplicidade, o S da súplica. Mas o fato é que usando esses S's, e esses S's eu apliquei esta semana e funcionam. Mas hoje nós vamos trabalhar sobre a questão da crise existencial. E o que é que vocês entendem por isso? O cristão sente crise existencial? Sente crise existencial? É claro que sente. Eu quero inicialmente abordar com vocês mais a questão filosófica e psicológica, e nós vamos entrar depois na questão propriamente bíblica. Afirma-se que o termo crise existencial, ele se origina do existencialismo, que é uma vertente da filosofia, que foi defendida muito pelo filósofo francês Sartre. Esse homem, ele defendeu o ateísmo e não associava a existência com Deus a ponto de dizer que a existência veio primeiro e depois é que veio a essência. Quando na realidade, do ponto de vista criacionista, primeiro veio a essência e depois a existência. E ele, Sartre, afirma que o homem naturalmente é responsável pela vida que ele tem. Eu creio que sim. Nós somos responsáveis pela vida que temos, porque nossa vida é um resultado das nossas escolhas. Então nós temos que ter esse senso de responsabilidade. Nesse aspecto, ele de fato está certo. Mas o existencialismo, ele atingiu o seu clímax, o seu apogeu, exatamente na década de 50. Com as mudanças que ocorreram no mundo e as 2 grandes guerras mundiais, a humanidade foi despertada para a questão existencial. Então o existencialismo com Sartre, assim atingiu as pessoas de forma frontal. Só que antes do existencialismo, como uma vertente da filosofia, já existia o existencialismo como uma vertente da teologia, através de um outro filósofo dinamarquês, Kierkegaard, que defendia exatamente a criação e a relação do homem com Deus e a existência pautada nos parâmetros espirituais e teológicos. Ele chegou a dizer que o maior paradoxo do universo foi o fato de Deus, como ser transcendental,
ter se tornado comum de nós na pessoa de Jesus Cristo. Ele também afirmava que um relacionamento pessoal com Deus supera todas as normas, sejam elas morais, sociais ou até mesmo comuns. A relação com Deus, dizia ele, é essencial para a compreensão da situação humana e de si mesmo. Essa era a posição dele. Ele viveu exatamente no século XIX, entre os anos 1803 e 1855. Enquanto que o francês Sartre viveu de 1905 até o ano de 1980, aqui no século XX. Apenas algumas considerações iniciais. Queridos, o fato é que, de forma prática, quando a vida perde o sentido, quando você não quer mais viver e nem se interessa por nada e por ninguém, inclusive Deus, quando num estado de fuga você se esconde num quarto, passa dias de cama, dormindo, ou na internet ou assistindo filmes, no estado de fuga, e as coisas perdem o sentido para você. Quando isso acontece, você está enfrentando uma crise existencial, que pode desencadear numa depressão. O fato é que muitas pessoas estão insatisfeitas, primeiro com o que elas são, segundo com o que elas fazem, e terceiro com o que elas têm. Quando você não está satisfeito com o que você é, tem e faz, você tende a se envolver em uma teia de crise existencial. Existe uma relação muito grande entre satisfação e felicidade. Não dá para ser feliz insatisfeito. Não dá. E uma coisa que nós precisamos aprender é o que Paulo aprendeu, e ele nos apresenta isso exatamente em Filipenses 4, versículos 11 a 13. Por favor, Bíblias abertas, Filipenses capítulo 4, versículos 11 a 13. A palavra de Deus nos diz aqui o seguinte, 4 versículos 11 a 13. Alegrei-me sobremaneira, versículo 11, esse é o verso 10, desculpe-me. Verso 11, 4, 11 a 13. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver, o que, queridos? Contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser o quê? Honrado. Concordam? De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Paulo diz que pode todas as coisas em Cristo, exatamente no desenvolvimento da capacidade espiritual de você se manter contente, independente das circunstâncias, em toda e qualquer situação. E ele fala que isso é uma questão de aprendizagem. Ninguém já nasce assim. Aprende com Cristo a ser e estar assim. E isso é possível em Cristo. Por isso diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você alcança esse equilíbrio psíquico, emocional, interior, independente das circunstâncias, você está evidenciando que pela graça de Deus está seguindo os passos de Cristo, está vivendo sua espiritualidade de forma plena e alcançando a maturidade espiritual. Então veja como a espiritualidade ela reflete em nossas reações e em nossa visão de mundo e de vida. Queridos, aqui está exatamente aquele que deu origem ao existencialismo cristão. Era um filósofo. O existencialismo, caracterizado pelos conceitos ateístas do filósofo francês Sartre. E aqui nós temos exatamente o existencialismo cristão, que nos mostra que nós não estamos aqui por acaso, que Deus tem um propósito para a nossa vida. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o que, queridos? Com o que são, têm e fazem.
E Paulo mostra que nós podemos ser pessoas satisfeitas, mas não acomodadas com o que nós somos, temos e fazemos. E quando atingimos esse nível de satisfação interior, nós superamos as circunstâncias adversas e não somos abatidos pela crise existencial, porque nossa vida passa a ter exatamente o seguinte, queridos. O que é que a nossa vida passa a ter? 3 coisas fundamentais. Quais são? Significado, segurança e satisfação. Quem foi que deu significado à vida do apóstolo Paulo? Cristo. Quem dá sentido à tua vida? São as pessoas, as coisas ou Deus? Quem dá sentido à tua vida? Não há nada de errado em você ter pessoas que dão sentido à tua vida, como pessoas da sua família. Se existe uma coisa que dá sentido à vida, são as amizades. Sim ou não? As amizades dão sentido à vida, né? Pessoas dão sentido à vida, nada errado. Algumas coisas também dão sentido à vida, nada errado. O problema é quando essas coisas se tornam mais importantes do que as pessoas. O problema é quando as coisas e as pessoas se tornam mais importantes do que Deus. De acordo com a escala de valores dos 10 mandamentos, e a crise existencial envolve crenças e valores, de acordo com a escala de valores dos 10 mandamentos, quem está em primeiro lugar? Deus. Em segundo, as pessoas. Em terceiro lugar, as coisas. Por isso, o 10º e último mandamento diz: não cobiçar coisa alguma do teu próximo. Então, esta é a ordem e a escala de valores. Deus, depois as pessoas e, em último lugar, as coisas. Mas nós temos a tendência de inverter e viver em função das coisas e usar Deus e as pessoas para consegui-las. E quando isso acontece, facilmente você é abatido pela crise existencial. Queridos, segurança, a fé nos dá segurança. E mais ainda o que nós vimos, a questão da satisfação. Aqui eu estou apresentando para vocês rapidamente algumas causas de crise existencial. Quais são elas, queridos? Algumas das causas. Decepção. Uma decepção pode levar a uma crise existencial. Pode ou não pode? Você acreditava que as coisas eram de uma forma e, lamentavelmente, a sua expectativa não é correspondida pela realidade e o castelo se desmorona. E quando isso acontece, uma decepção dessa pode te levar a uma crise existencial. Desemprego pode levar você a uma crise existencial. Quando você percebe que não está mais adequado para o mercado, está desempregado aos não sei a que idade, e encontra preconceitos e etc., e tem dificuldades de conseguir um lugar no mercado de trabalho, isso pode te levar à crise existencial? Sim. Divórcio pode também. Doença pode te levar a uma crise existencial. Veja, ter Parkinson a partir dos 60 e dos 70 anos é comum. Ter Parkinson a partir dos 40 é premiação. Você ter dificuldades até para abotoar um botão. Abotoar só pode ser se for botão, né? Não é fácil, queridos. Mas vocês já me viram aqui reclamando alguma vez? Não me viram. Em tudo dai graças. Então, queridos, saibamos superar as coisas. Finanças. Finanças podem levar alguns à crise existencial. Humilhação. Ser humilhado diante da igreja, dos amigos, colegas de trabalho, de faculdade. A humilhação pode arrebentar com algumas pessoas menos estruturadas e levá-las a um nível de crise existencial. A morte, a perca de um ente querido. Uma pessoa que hoje está com você, que é a alegria da sua vida e amanhã ela já não existe. A maior violência existencial, a morte. Por isso a Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido e já foi abatido por Cristo na ressurreição. E ele tem as chaves da vida e da morte. Fatores que podem formar o cenário da crise existencial, só para nós termos uma compreensão geral.
solidão, são elementos que podem fazer parte desse clima de crise existencial. A solidão, a autoestima negativa, perda de valores e crenças, tristeza, insatisfação, sofrimento, angústia, né? Sensação de impotência, falta de esperança. Agora você imagine, você está numa crise existencial e você tem um bocado dos amigos de Jó. Olha os amigos de Jó. Solidão, autoestima negativa, questionamentos, tristeza, insatisfação, sofrimento, angústia. Gente, não é fácil. Falta de esperança. Quem passa por uma crise existencial, só Deus é quem sabe. Por isso, então, acontece o que foi notificado no ano de 2000 pela Organização Mundial de Saúde. Chegou a confirmar o seguinte: um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Essas pessoas queriam morrer ou queriam libertar-se do sofrimento e da dor, da falta de significado em sua existência. Elas não queriam morrer. Na realidade, elas queriam se libertar do sofrimento emocional, da crise existencial. E por isso partiram para o suicídio a cada 40 segundos. E o fato é que essas estatísticas não diminuíram e elas não podem ser ignoradas. Mas o que é crise existencial? Agora vamos partir para a Bíblia. Por favor, eu vou pedir que vocês abram alguns textos bíblicos. Jonas capítulo 4, versos 3 e 4. Quem pode ler para a gente? Jonas 4, 3 e 4. PH, você pode ler para a gente? Jonas 4, versos 3 e 4. Isaías 59, 2. Por favor, Paulo Haas. Isaías 59, versículo 2. Existem outros textos aqui, mas eu vou pedir para vocês lerem o Salmo 27, verso 11. Pode ler para a gente, Marcos? Salmo 27, versículo 11. E 1 João capítulo 5, verso 12, por favor, Edson. 1 João capítulo 5, versículo 12. Eu vou citando os textos, tá? Depois nós vamos distribuir mais alguns textos. Queridos, a pergunta é a seguinte: o que é crise existencial? Jonas capítulo 4, versículos 3 e 4. O que é que nos diz, PH? Versos 3 e 4. Percebem? Nas entrelinhas, o que é que o texto nos perpassa? O texto nos perpassa que crise existencial é não ter razão para viver, não ter prazer em viver, não ter vontade de viver. Por isso disse Jonas: tira-me, Senhor, a minha vida. Ele experimentou um profundo nível de crise existencial, por questões inclusive teológicas, né? Agora, qual é, biblicamente falando, a maior causa da crise existencial, de forma direta ou indireta? Que você tenha culpa ou não, devido ao contexto que permeia espiritualmente o mundo e a vida. Por favor, qual é a causa principal da crise existencial? Salmo 59, verso 2. Isaías 59, 2. Deu para vocês entenderem, então, qual é a maior causa? Qual é a maior causa, queridos? O pecado. O pecado causa separação entre Deus e a fonte suprema da vida, Ele que é a fonte suprema da vida, e o pobre ser humano. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Salário é aquilo que você recebe pelo que você fez, é aquilo que você merece. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, verso 23. Mas o pecado, de forma direta ou indireta, que tenha sido praticado ou não por nós, devido ao mundo, o mundo, sabe, que jaz no maligno no qual nós vivemos, é a maior causa, biblicamente falando, da crise existencial. Vocês concordam com isso?
Sim ou não? Muito bem. Porque muitas pessoas que têm dinheiro, posição, cultura, sentem crise existencial? Vocês podem me dizer? Por quê? Por quê, gente? Porque a vida é passageira. Nós encontramos isso, nós não vamos ler o texto, mas vocês podem notar que é em Tiago 4,14. Segundo, as coisas deste mundo se acabam. Mateus capítulo 6, versos 19 e 20. E terceiro, só Deus supre nossas reais necessidades. Filipenses 4,19. Então aqui nós temos algumas razões bem simples e práticas porque as pessoas que têm dinheiro, posição, cultura, muitas vezes sentem crise existencial. Tá? Agora, queridos, aqui vem a mais importante pergunta. Em quem encontramos a verdadeira razão para viver e força para vencer? Por favor, Marcos. Salmo 27, verso 1. Salmo 27, verso 1. Verso 1. Amém? Então, em quem encontramos forças para vencer? Em quem? Muito bem. E o que nos diz, por favor, agora, razão para viver? O que é que nos diz 1 João 5, versículo 12? 1 João 5, 12. Então, queridos, que declaração tremenda. Você já pensou se eu chegasse aqui e dissesse para vocês o seguinte: aquele que tem o Jaime tem a vida. Aquele que não tem o Jaime não tem a vida. Vocês iam dizer, você está brincando comigo. Alguém poderia dizer isso? Mas a palavra diz que aquele que não tem Cristo não tem vida. Você não vive, você apenas existe. Mas aos olhos de Deus, o ser humano só tem vida plena em Cristo. Por isso em João 10,10 ele disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então para Deus, mais do que existir, você deve viver em Cristo. E queridos, para nós concluirmos, como superar a crise existencial? Vocês podem me ajudar? Por favor, rapidamente, vamos deixar a palavra de Deus nos falar. Mas Isaías 40, versículo 8. Vamos começar de novo, Isaías 40, verso 8. Quem pode ler para a gente agora? Voluntários, por favor. Isaías 40, versículo 8. Mateus, capítulo 6, versículos 30. Não, Mateus 25, 34 a 40. Você pode ler para a gente? Pode ler? Tá, ok. Eclesiastes capítulo 11, verso 9. Quem pode ler para a gente? Por favor, Eclesiastes 11, verso 9. Vamos participar. E Eclesiastes 2, verso 24. Quem pode ler? 2, verso 24, rapidamente. Quem pode ler para a gente? Por favor, 2, 24. Você lê, por favor, Provérbios 3, 1 a 10. Hebreus 9, 27. Quem pode ler Hebreus 9, 27? Por favor, estou sim. E Filipenses 4, 6 a 8, para nós concluirmos. Edson, mais uma vez, você lê para a gente? Filipenses 4, 6 a 8. Queridos, como superar a crise existencial? Primeiro, vamos ver aqui. O que é que nos diz Isaías 40, verso 8? Então, uma vez que a palavra de Deus, ela tem em sua base a eternidade, ela nos dá sentido à vida. Então, nós precisamos pensar biblicamente, principalmente quando somos sobressaltados por pensamentos negativos e pessimistas. Pense biblicamente, o Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha rocha, o meu escudo, a minha salvação. A quem temerei?
Então a Bíblia nos dá forças quando enfrentamos crise existencial, porque a Bíblia mostra que as coisas momentâneas, transitórias, efêmeras, passageiras da nossa existência são muito pequenas em comparação com a grandeza da eternidade. Então pense biblicamente, mas para pensar biblicamente você precisa ler a palavra de Deus. E num período de crise existencial você precisa meditar mais intensamente na palavra. Inclusive em livros como Provérbios, Salmos, são livros que nos dão forças, os próprios evangelhos, declarações das epístolas e assim por diante. Amém? Segundo, por favor, Mateus 25, versos 34 a 40, o que é que nos diz? Amém? Pode continuar? Fantástico. Fantástico. Eu pergunto para vocês, a filantropia, ajudar as pessoas que estão passando por uma fase difícil, a assistência social, eu te pergunto, isso dá sentido à vida? Dá força para viver? Nos liberta da crise existencial quando nos sentimos, lamentavelmente, ninguém na vida? Quem se envolve em atividades comunitárias e ajuda os menos favorecidos, se liberta, livra-se da crise existencial, porque sua vida passa a ter sentido. Nós precisamos ter uma causa pela qual lutar. Todos aqueles que têm um grande amor em sua vida e têm uma causa pela qual lutar, encontram sentido em sua existência. Madre Teresa de Calcutá teve os seus dilemas, suas lutas espirituais, mas o fato de amar e ajudar os menos favorecidos encheu a vida daquela mulher de significado. Queridos, um dos grandes problemas é nós estarmos de braços cruzados enquanto Cristo morreu de braços abertos. Abramos o coração e a mente para servir a Deus e ajudar o próximo. Amém? Terceiro, queridos, Eclesiastes capítulo 11, verso 9, o que é que nos diz? Então, queridos, o Salomão, ele aí propõe o uso do lazer, recreação. E nós precisamos ter o nosso lazer. Esse negócio de você entrar num triângulo vicioso, casa, trabalho e igreja, e para variar igreja, casa e trabalho, não é saudável. Você precisa ter um lazer em sua vida. E isso nos ajuda a libertar-se da crise existencial. 4, Eclesiastes 2, verso 24. Cara, que texto fantástico esse, de Eclesiastes 2, 24. Quando você ama o que faz, o dever se torna um prazer e dá sentido à vida, e o trabalho se transforma numa terapia ocupacional. Amém? Por favor, queridos. Quinto, Provérbios 3, de 1 a 10. Veja que texto poderoso este. Ouça com atenção.
confesso que eu duvido que uma pessoa que coloque isso em prática sofra de crise existencial. Duvido. Sofre de crise existencial quando não coloca essas palavras em prática. Aí sim. E como nós temos Hebreus 9, 27, o que é que nos diz Hebreus 9, 27? Aos homens está ordenado viverem uma só vez. Quem ficou com esse texto? Hebreus 9, 27. O que é que isso significa? Você só tem uma vida. Boa ou má, você só tem uma. Valorize, porque você não vai ter outra. E uma coisa importante é nós valorizarmos a vida que Deus nos deu. E quando uma pessoa, lamentavelmente, entra em crise existencial, ela desvaloriza esse dom de Deus que é a sua vida. E sabendo que só vivemos uma vez e que a vida é passageira, nós devemos valorizar cada dia de vida que nós temos. Por isso o salmista disse, ensina-me, Senhor, a contar os meus dias. É uma questão espiritual você valorizar a vida que você tem. Ame a vida que Deus te deu. Valorize a vida que Deus te deu. Às vezes a gente só sabe o valor do que perde, ou o valor do que tem quando perde. Mas você só vai saber o valor da vida que você tem quando perde. Quando você perder, você já acabou, você não sabe nem... Deu para você perceber, a situação é difícil. Muito bem, queridos, para nós concluirmos, Filipenses 4, 6 a 8, o que é que nos diz? Filipenses 4, 6 a 8, Edson. Vocês entenderam o que o texto então está propondo? Precisamos cuidar do que nós pensamos, do que nós dizemos para nós mesmos quando estamos enfrentando uma crise existencial. O que Paulo aqui recomenda é que ocupe a sua mente pensamentos virtuosos, pensamentos poderosos, preferencialmente extraídos da palavra. Que você lute contra os pensamentos negativos, contra os pensamentos de suicídio, de desvalorização da vida, e que você, na realidade, respire fundo, ore a Deus e mentalize textos bíblicos que valorizam a vida. Queridos, reproduza em sua mente a palavra crise. Tire a letra S, o que é que fica? Crie. Crie. E sobre a letra S de quê? De solução. De superação. A letra S de cifrão para quem está com problema financeiro. Por favor, crie, biblicamente falando, uma imagem que, pela fé, será realidade em tua vida pelo poder de Deus. E assim nós conseguimos, biblicamente, superar a crise existencial. Com esse pensamento, fiquemos em pé para a oração, que aprendamos à luz da palavra que em Cristo podemos amar a vida e superar a crise existencial. Pai, nós agradecemos pela iluminação da Tua palavra, pelas orientações extraordinárias nela encontradas. Suplicamos-te, ó Deus eterno, que ajude-nos a pensar biblicamente, a valorizar a vida que nos deste, que a nossa mente seja repleta de pensamentos que têm sua origem na palavra de Deus. Que sejamos pessoas iluminadas, que sejamos pessoas que amam a vida, que valorizam a vida, que sejamos pessoas que, no silêncio da alma, travamos lutas espirituais contra pensamentos pessimistas e negativos. Pedimos-te, Senhor,
que pela tua graça, Jesus seja a maior realidade da nossa vida. Tua palavra afirma que quem tem o Filho tem a vida. Que Jesus seja tudo em cada um de nós. Que a tua lei esteja em nosso coração, movidos pelo amor. Que vivamos de acordo com a tua palavra. E que tu realizes os teus planos e propósitos na vida de cada um de nós. Oramos, Pai, para sairmos desta casa de oração e enfrentarmos a vida cientes de que tu estás conosco e de que o Senhor age e resolve os nossos problemas e não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Antes, sermos gratos ao Senhor, antes desfrutarmos da tua paz no meio das tempestades, do pessimismo, do estresse, da ansiedade. E antes de mais nada, Senhor, termos em a nossa mente firmada no Senhor, cuja perfeição e poder são extremamente grandiosos, incalculáveis, e que se derramam sobre nossa vida pelos méritos da cruz e a graça maravilhosa do Pai sobre os seus filhos aqui neste mundo. Nós derramamos a nossa vida aos teus pés e pedimos que sejas conosco na solução dos nossos problemas e na superação das crises existenciais. Em nome de Jesus, amém. Ouço a canção, fecho os meus olhos e começo a sentir essa melodia que me contagia, trazendo alegria. Música, poder divinal, um dom celestial. Música, não importa a sua cor, só basta cantar com amor. Música, não importa o lugar, não importa a hora, frio ou calor, cante um louvor. Hey, ouça a canção, feche os seus olhos e comece a sentir essa melodia que nos contagia, trazendo alegria. Música, poder divinal, um dom celestial. Música, não importa a sua cor, só basta cantar com amor. Música, não importa o lugar, não importa a hora, frio ou calor, cante um louvor. Música, presente valioso de um Pai grandioso, a expressão do caráter de Deus o Senhor. Com a música, a esperança, caminho sem dor onde reina o louvor. Música, poder divinal, um dom celestial. Música, não importa a sua cor, só basta cantar com